ao vivo. Vamos ver. Não tem ninguém ainda, se quiser ir falando. Vai falando. Vai falando. Tem que dar 7 horas. Boa noite. Estamos aqui iniciando uma nova fase do Selafiscas com as lives. É um prazer poder receber vocês. Esta noite nós vamos conversar sobre um tema muito interessante, que é a atividade física em tempos de coronavírus. Ou melhor, a atividade física como proposta para combater, enfim, para uma qualidade de vida melhor. E, em outras palavras, nós queríamos dizer que nós vamos falar sobre quarentena sim, sedentarismo não. O Selafiscas é uma instituição que já tem 42 anos de idade e realiza um simpósio internacional com grande impacto em toda a América Latina. E nessa nova fase nós estamos aprendendo nesse novo mundo uma proposta nova, um novo mundo que de repente mudou completamente os seus paradigmas. Vejam que nós estamos no começo de abril celebrando o Dia Mundial da Atividade Física, o mês verde, com o título todo Passo Conta, e de repente aparece o coronavírus. Aparece esse vírus incrível que começa a atacar todos os países do mundo. E hoje, no dia 20, às 12 horas, os dados mostram que 322.942 pessoas morreram por coronavírus. E esse mal já alcançou 5 milhões, quase 5 milhões de pessoas em todo o planeta. Realmente uma coisa avassaladora, algo inesperado. E no Brasil? Como é que está a situação no Brasil? Brasil, os dados feitos por um trabalho realizado por Leandro Rezende e seus colegas, publicados na revista de Saúde Pública, em que envolveram mais de 51 mil entrevistados, e se procurou determinar qual o grau de gravidade que poderia alcançar o coronavírus em função de fatores de risco que essa população apresentasse. E foi encontrado, então, que como fatores de risco foi levado em consideração a idade ser acima de 65 anos, ter um diagnóstico de doença cardiovascular, diabetes, hipertensão, ter um acidente vascular cerebral, câncer ou problema respiratório crônico, como asma, o status de tabagismo e obesidade. E incrível, gente. Sabe qual população foi estimada por esse estudo como estando uma grave situação de coronavírus? Nada menos do que, na melhor das hipóteses, 53 milhões de brasileiros. E, na pior das hipóteses, 86 milhões de brasileiros estariam nessa situação. Pior notícia também, os menos educados teriam o dobro de chance de ter um risco maior para ter um coronavírus grave, o dobro do que aquele que tivesse um nível universitário. E os estados mais comprometidos seriam Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Ou seja, os maiores estados do Brasil também sendo os estados com maior possibilidade de ter risco de grave situação de problemas com o coronavírus. Nós estamos aí com o Maurício, o Maurício Santos, nosso companheiro do Selafiscas, que vai nos acompanhar nessa live. Boa noite, Maurício. Tudo bem, doutor Vitor? Tudo em ordem, e você? Como é que vai aí na sua mansão? Graças a Deus, tudo bem. E obrigado aí pelo convite de participar dessa live. Que um tema tão interessante e um tema tão pesado que eu já vim de máscara, como é coronavírus, né? Eu vim de máscara e o álcool gel aqui também já está na minha mão aqui. Tá bom. Tá ótimo. Tô brincando. Bom, é um prazer estar com todos no Selafiscas,
participando dessa primeira live, né? Mais um momento especial do Selafícios. E hoje, nada mais, nada menos com o Dr. Vitor falando sobre esse assunto que não para de ser foco na televisão, em todas as mídias, né? E muito interessante o Selafícios trazer essa relação para orientar os nossos internautas, no caso aí, os nossos amigos, os nossos seguidores, por conta de diversas fake news que estão espalhadas por aí. E aqui o Dr. Vitor vai trazer um pouco mais de ciência em relação a esse tema tão importante e tão atual. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de ver o pessoal aí que está participando. Nós estamos agora com 187 espectadores, só aumentando, graças a Deus. Ótimo. Em relação de onde você é? Aponta aí, fala aí a sua cidade aí, aponta a sua cidade aí. E outra coisa, pessoal, vocês que estão conosco aí, agora já são 196 pessoas, você que acompanhar a gente até o final, vai ter uma grande surpresa, pelo lado positivo, é claro, porque o Selafícios vai fazer um sorteio de algo bastante interessante para vocês. Mas tem que ficar até o final, tá certo? E outra coisa, para você participar desse sorteio, você tem que acessar o link que está lá na página principal. Ou o Fernando, que é um dos nossos amigos aí, o pessoal da produção aí, Fernando Bacari e a Flávia Matsuda aí na produção, muito obrigado. Pode colocar aí também, o Fernando, se puder colocar aí no direct aí, o link para o pessoal participar do nosso sorteio. Particularmente, rapidinho, antes de passar a palavra para o Dr. Vitor, esse assunto é bastante importante porque muitas pessoas falam da letalidade, da mortalidade dessa doença, mas eu vou dar uma palavrinha muito rápida em relação à minha experiência. Eu fui infectado, a minha família foi infectada pelo coronavírus e nós tivemos um momento de grande tristeza quando o médico, por exemplo, eu fui levar minha esposa no hospital e o médico falou que iria interná-la urgentemente. Levamos um baita de um susto, né? E ela acabou como se estivesse se despedindo da família. Foi muito triste, porque estava eu e a pequena. E eu também teria que ir ao médico. E eu fui ao médico, logo de madrugada, e o médico falou que ia me internar também. Imagine a nossa situação, como uma pequenininha, não tinha ninguém para ficar com essa criança. E depois o médico voltou e falou que eu não precisava ser internado, porque as minhas condições clínicas e minha lesão no pulmão não era tão intensa. Mas é uma doença triste, né? Apesar de baixa letalidade, mas a gente precisa ter cuidados. E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais em relação a essa doença essa infecção relacionada à atividade física. Eu vi que o Dr. Vitor já estava falando sobre alguns dados bastante interessantes aí sobre o coronavírus no mundo e no Brasil. O Dr. Vitor, e qual que é a resposta ou qual que é a orientação se algumas instituições de saúde pelo mundo afora estão falando em relação à atividade física e coronavírus? Muito bom, Maurício. Nós temos aqui diversas instituições que imediatamente reagiram a essa situação, mencionando exatamente a atividade física. Vamos começar pela Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, que às vezes é acusada de estar distante da promoção da atividade física, ainda no começo de março lançou uma nota muito importante em que dizia que ela, no momento em que estava se promovendo isolamento social, distanciamento social, assim como as restrições de mobilidade, que isso teria um risco e que ela estaria promovendo que as pessoas permanecessem ativas como uma das medidas chaves para se manter saúde. Então, a OMS se posicionou claramente, desde o início, em favor da promoção da atividade física durante o período de isolamento social. E ainda
mais recentemente, no último final de semana, a OMS, até que não é costumeiramente ligada a promover a atividade física, ela é mais na área da epidemiologia, na área dos manifestos, na área das propostas, ela acabou realizando uma caminhada virtual, agora nos dias 16 e 17 de maio, não sei se alguns de vocês puderam participar. Nós também tivemos o American College of Sports Medicine, também se posicionando rapidamente, colocando permaneça ativo durante a pandemia de coronavírus. E o American College oferece 3 propostas de atividades, 2 na área aeróbica, em que ele sugere que sejam feitas atividades aeróbicas dentro da casa e mesmo fora da casa. Isso é realmente muito interessante, lembrar que o American College se posicionou a favor de que as pessoas possam caminhar em lugares que não sejam repletos de gente, em parques, enfim, para gastar um pouco de energia nesse tipo de atividade e, inclusive, pedalar em lugares que não cruzassem com outras pessoas. Também a proposta de trabalho de força foi feita pelo American College, então, atividades aeróbicas dentro de casa, fora de casa e trabalhos de força, não só com aparelhos, mas utilizando o peso corporal, enfim, atividades que possam ser feitas na própria residência, né? Como fazer abdominais, fazer cadeirinha, enfim, coisas simples que podem ser feitas dentro da casa. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, também no dia 13 de março, já veio a público e falou que considerava fundamental a realização de atividade física regular. Então, isso mostra já uma atenção dos cardiologistas também para que não se deixasse a pessoa ficar totalmente sedentária dentro de casa. Nesta semana, o ICSP, o International Council for Sports Science and Physical Education, a instituição mais importante no mundo na área de ciências do esporte, que ela envolve 116 países membros, o seu presidente conseguiu fazer contatos com a OMS, com a Unesco, com o Comitê Olímpico Internacional, com o Comitê Olímpico Paralímpico, melhor dizendo, e pediu enfaticamente 4 ações. Primeiro, que fosse incentivada a prática de atividade física durante a pandemia. Mas o que chama a atenção são 2 outras que eles falam assim, melhorar a educação física, a atividade física e o esporte na pós-pandemia, que é um período que nós vamos ter que nos preparar. Assim como também eles dão atenção e pedem para que dê importância à educação física regular nos escolares, quando se reabrirem as escolas, que não esqueçam de dar uma atenção importante para a educação física escolar. E eles também falam para evitar treinamento em atletas de alta performance, enquanto não para acompanhar aí as normas da OMS para o retorno da competição. Então, vocês vejam que as grandes instituições do mundo se manifestaram e estão lutando, né, todas uniformemente, pela promoção da atividade física nesse período de pandemia. Tá bom, Maurício? Tá ótimo, doutor Victor. Se o senhor tiver um fone de ouvido, porque o pessoal está falando que o som está ruim. Eu não sei se meu som melhorou. Eu coloquei o fone de ouvido para evitar o eco. Melhorou aí, pessoal? Dá um ok aí se o som tá bom agora ou não. Legal. Doutor Victor, aproveitando essa sua fala, antes de entrarmos aqui online, o som parece que melhorou mesmo. Eu fui fazer uma busca e acabei encontrando uma pesquisa bastante interessante, no sentido que foi feita uma pesquisa na Inglaterra com mais de 23.800 pacientes de coronavírus lá na Inglaterra, e que esses indivíduos, principalmente os indivíduos com diabetes tipo 2, as chances de morte aumentavam 2 vezes. E 95% dos casos de morte estava associado a alguma comorbidade. O senhor acha
doutor Vitor, que essa pandemia é um momento para a gente mudar o nosso estilo de vida, uma vez que indivíduos mais sadios, mais saudáveis, apresentam menores riscos de mortalidade? Não sei se você conseguiu ouvir. Eu consegui, sim. Obrigado, Maurício. O que acontece, na minha opinião, eu não sou tão otimista, infelizmente, com a nossa espécie. Nós já acontecemos diferentes tragédias, até recentes, e nem por isso nós mudamos nosso padrão de vida. As torres de Nova York foram bombardeadas, tal, e nós continuamos a mesma coisa. Quem era sedentário continuou sedentário, quem era glutão continuou glutão, e quem dormia mal continuou dormindo mal. Não houve grande mudança. Infelizmente, as esperanças que as pessoas têm, eu não me alio a esse grupo, infelizmente, talvez eu seja pessimista demais. Eu, no final, vou até falar o que eu acho que pode ser positivo como legado do Covid-19, mas no que você falou, tem uma coisa importante, que dos grandes benefícios que nós temos na atividade física, no coronavírus, é a redução das comorbidades, porque as comorbidades é que levam à gravidade, o aumento da gravidade do caso da pessoa que contrai coronavírus vir a óbito. Então, se essas comorbidades forem diminuídas, o risco dessa pessoa ter uma enfermidade mais grave também diminui. Ou seja, nesse trabalho que você lembrou muito bem, o diabetes é um dos fatores, é um dos grandes problemas. O diabetes e a hipertensão, parece que são os dois que tem mais. Mas evidentemente que a obesidade, o câncer, enfim, todos os outros também complicam bastante a situação do paciente que contrai coronavírus. Por isso, depois, quando nós tivemos a oportunidade de falar sobre os benefícios da atividade física, esse é um dos mais importantes, a redução das comorbidades, porque reduzindo as comorbidades a gente diminui também o risco de morte pelo coronavírus. Ótimo, obrigado, doutor Vitor. Excelente. O pessoal aqui, tem pessoal de Diadema, tem pessoal lá do Paraná, Minas Gerais, Buenópolis. Põe aí, pessoal, coloca aí de onde você o estado. Se tiver alguém... À tarde a gente fez um teste para ver a live aqui. Tinha gente até do México. Se tiver alguém do México aí, dá um alô. Se tiver alguém dos Estados Unidos, de onde tiver, dá um alô para nós aí. Algumas perguntas estão chegando. Algumas perguntas estão chegando e serão contempladas com certeza aqui com a resposta do Dr. Vitor. Dr. Vitor, mais uma pergunta. A gente vê cada vez mais, principalmente nos grandes centros, o poder público, em particular o poder executivo, tomando medidas de isolamento. Quais são os riscos do isolamento, principalmente em relação à prática de atividade física? Olha, os riscos de isolamento são diversos. Eu vou citar 5 deles que me parecem os mais importantes. O primeiro, importantíssimo, é a perda muscular. Que a perda muscular ela é detectável a partir de 2 dias de inatividade. A pessoa tem 2 dias de inatividade e já começa a perder massa muscular. E isso está associado principalmente à denervação das fibras, que ocorrem como resposta à supressão da síntese de proteína muscular. Então, esse sedentarismo, essa falta de atividade leva à supressão da síntese de proteína muscular e com isso leva à denervação da fibra e com isso esse músculo fica cada vez menos competente para exercer as funções a que ele deveria cumprir. Outro problema importante é que afeta a glicose, afeta a homeostase da glicose e com isso reduz a sensibilidade à insulina. Para a nossa área de atividade física, professor de educação física, uma das coisas importantes é a potência aeróbica que fica prejudicada em todos os níveis da cascata de oxigênio. E para o pessoal que trabalha com obesidade, lembrar que o balanço energético positivo, porque o camarada fica mais comendo do que fazendo atividade física, fica em casa parado e além disso se alimentando mais do que o necessário, esse balanço energético positivo vai fazer com que
que ocorra a deposição de gordura, e em todos os níveis. E particularmente importante, a inflamação sistêmica, que justamente vai aumentar a proteína C reativa, que é um dos indicadores de péssima evolução do coronavírus, ou seja, esse é um dos problemas que vão se associando ao sedentarismo, à falta de atividade física, ao risco do coronavírus. Então, eu lembro aí esses 5 fatores importantes. Repito aí para quem perdeu, a perda muscular, que está associada então à denervação das fibras, a parte da sensibilidade à insulina por causa da homeostase da glicose que está alterada, a potência aeróbica que está prejudicada e o balanço energético positivo que vai favorecer a deposição de gordura e o aumento da proteína C reativa. Legal, obrigado. Muito boa resposta, né? Inclusive tem algumas perguntas aqui, exatamente, acho que foi contemplado aqui com a palavra do Dr. Vitor. Muitas pessoas aqui, tem pessoal do Chile, lá de Santiago do Chile, Marina Arruda, alguma coisa assim, pessoal de Juiz de Fora, os ex-estagiários estão por aqui, Dr. Vitor, a Raquel Ponck, o Amauri, todo mundo por aqui. Eu vi a Olga de Castro Mendes, lá de Bauru, um abraço. É isso aí, o professor Luiz acompanhando também, pessoal de Nova Odessa, o Rafael, joguei lá em Nova Odessa, hein, Rafael? Juiz de Fora, as Lençóis Paulista, meu amigo aqui de Taboão da Serra, cadê o pessoal de Taboão da Serra? Tá tudo por aqui. Uberaba. Muito bem, não esqueçam, pessoal, de acessar o link lá na página principal, são 4 perguntinhas, 3, 4 perguntinhas que a gente faz lá para você concorrer no final dessa live aí, há alguns prêmios aí muito interessantes, né? Vamos mais uma pergunta. Agora, doutor Vitor, que a gente falou, e só para lembrar que o problema do isolamento, por exemplo, quando começou lá na China, as crianças, boa parte delas, aumentou o seu tempo de tela, 66% aumentaram o tempo de tela, o tempo com atividades em computadores, em jogos, né? E isso traz malefícios para a saúde também relacionado às crianças, mesmo às crianças. Eu acho que o Dr. Vitor pode falar um pouquinho, pegando esse gancho aí, relacionado a quais são os benefícios da atividade física nesse período de quarentena, de isolamento social, Dr. Vitor? Falando especificamente para crianças, já que você mencionou crianças, eu quero lembrar um site que traz 87 propostas de atividade física em casa, para quem tiver com criança poder ter uma criatividade de usar 87 jogos ou atividades físicas em casa, que é um site muito fácil, porque vocês vão entrar o que a mamãe ama, What Moms Love, entendeu? What Moms Love, que é um site que traz, então, essas propostas para deixar as crianças um pouco mais calmas, né? Um pouco menos agitadas. Agora, sob o ponto de vista psicológico, que você falou, para a parte mental, realmente nós temos aí um trabalho recente feito por brasileiros, mencionados até no Lancet, que um carioca, o Filgueiras, ele avaliou 1.460 indivíduos e tentou ver até que ponto a quarentena afetaria o estresse, a depressão e a ansiedade. E o que aconteceu foi que ele observou coisas interessantíssimas. Por exemplo, que mulher ficou mais afetada do que o homem para desenvolver estresse, depressão e ansiedade. E eu quero lembrar que isso não é nada de antifeminismo aqui, entendeu? É o dado de pesquisa, 1.460 indivíduos lá do Rio de Janeiro. E o trabalho também mostrou que entre os fatores que aumentam o risco de estresse, depressão e estado de ansiedade, a falta de exercício e o sedentarismo estão entre eles. E uma outra coisa interessante, que nesse trabalho, ao invés do que a gente costuma ler, que os idosos estão com maior risco, talvez de gravidade da doença, mas para estresse, depressão e ansiedade, são justamente as crianças que você mencionou que apresentam esse maior risco. Então foi muito bom você lembrar de falar da criança,
porque ao invés do que a gente pensa, não, meu filho se adapta bem, talvez você não sabe detectar ainda como está, na verdade, o seu filho, entendeu? Porque talvez externamente ele esteja te enganando adequadamente, mas internamente ele deve estar aí, como mostra esse trabalho, com um nível de estresse, de depressão e ansiedade bem mais elevados. Lembrando que esse trabalho aí foi interessante, porque ele foi, apareceu no Lancet, no reprint do Lancet, né? Então, muito, muito bom trabalho, e é brasileiro, a gente tem que mencionar. O que eu achei mais interessante no trabalho é a conclusão. Veja só, um mês que os brasileiros ficaram em casa fez um aumento em 40% no estresse dos brasileiros. Mas esse um mês aumentou em 71% a ansiedade. E vejam o que aconteceu com a depressão. Um mês em casa aumentou em 90% a depressão dos brasileiros. Ou seja, é devastador, gente. A saúde mental é um dos problemas mais importantes que acontecem durante esse período de quarentena. E pior para aqueles que ficam sentados vendo televisão, assistindo filme, vendo lá, né, gastando Netflix um atrás do outro, com certeza terá problema. A gente lembra que o Agita São Paulo sempre recomenda que para cada 30 minutos sentado, você fique 5 minutos em pé, para cada 1 hora sentado, 10 minutos em pé, e segundo novos trabalhos, basta você ficar em pé qualquer tempo que você fique, 3, 5, 8 minutos. O trabalho mostrado ainda ontem lá no Celafis pelo professor Luiz Carlos de Oliveira, mostrou exatamente isso, que qualquer tempo que a pessoa ficou sentada, o efeito benéfico é exatamente similar, qualquer tempo que a pessoa passe em pé um pouquinho. Então a gente lembra, por exemplo, vocês que ficam no telefone, caminhe. O telefone hoje não é fixo, ele é móvel, justamente para a gente se mexer, né? Então, tocou o telefone ou vai telefonar, já fica em pé e saia caminhando dentro de casa, no jardim da sua casa, podendo fazer, então, na varanda, ou lá embaixo no prédio, na garagem do prédio, enfim, consiga andar um pouquinho para você conseguir adquirir os benefícios da atividade física. Legal. Vou aproveitar aqui, doutor Vitor, que o senhor comentou na sua fala. Tem uma pergunta aqui da Mirelle, que é bem interessante. Ela faz a seguinte pergunta: posso iniciar a atividade física agora ou posso ficar vulnerável? Eu vou, antes de responder essa pergunta, eu tenho que ser coerente com o que eu falei, vou ficar em pé para quebrar o tempo sentado, né? Então, vou ficar aqui um pouquinho em pé, porque já faz 30 minutos que nós estamos. Já dei minha volta, já dou outra volta. Tá certo, tá bom. Então, a pergunta dela que se... Bom, é pode começar agora ou ela vai ficar no vulnerável? Nunca é tarde para você começar a fazer atividade física. Sempre há chance de melhora para os riscos que você poderá ter na parte médica, mas os ganhos para a saúde mental e social vão estar presentes ainda de forma mais intensa, mais associada ainda. O que a gente precisa tomar cuidado é quando a gente falar em começar a fazer atividade física, não é você fazer atividade física alucinada, não é você começar a querer ser um leão de academia, não é você querer correr uma maratona como aquele cidadão que correu uma maratona ao redor do jardim da casa, mas ele é uma pessoa que sempre fez maratona, não vai querer imitar esse tipo de coisa que o risco é total. Inicie com uma atividade física moderada, atividade física leve, lembrando que ficar em pé já é alguma coisa, e não se esqueça da frase sábia que o professor Stephen Blair, cotado até pelo Ken Powell, disse que algo é sempre melhor que nada, e um pouco mais é melhor do que menos. Então, vá com essa mensagem e tente cada dia aumentar um pouquinho mais a sua possibilidade de se mexer, de se movimentar, porque não só você vai ganhar fisicamente, mentalmente e socialmente você vai ter ganhos também. Legal, doutor Vitor. Aproveitando que o senhor está em pé aí, fazendo a sua caminhada, né? Eu sei que o senhor faz as suas caminhadas com o cachorro, né? Meu cachorro.
Cadê o cachorrinho? Aqui. Como que é o nome dele? Pimba. Pimba, grande Pimba. Na realidade, é ela que leva o Dr. Vitor para passear, né? Ela é minha personal trainer. Dr. Vitor, quais tipos de exercício... É claro que o Dr. Vitor é médico, né? Com especialização em medicina do esporte, ortopedista, né? Mas é uma pessoa que viveu grande parte da sua vida em termos de pesquisas relacionada à atividade física. Quais os tipos de exercício as pessoas podem fazer neste momento, Dr. Vitor? Olha, dentro de casa existe uma série de exercícios. Eu não sou professor e acho que não quero invadir a área de vocês aí, né? Então eu vou só, como médico, lembrar, como cientista do esporte, lembrar que dá para fazer abdominais, dá para fazer polichinelos, dá para fazer alongamento, dá para fazer alongamento com faixa elástica, dá para correr no mesmo lugar, como eu estou fazendo agora, dá para fazer a cadeirinha, dá para fazer agachamento, dá para fazer exercícios com bexiga. Pega uma bexiga do Agita São Paulo, sai lá jogando um para o outro na casa. Vai poder fazer também fortalecimento de médio glúteo, levantando a perna lateralmente. Vai poder bailar música lenta, romântica, alegre, rápida. Escutar música, cantar, assobiar e lembrar de uma coisa, que isso daí faz parte da mensagem do Agita São Paulo. Dançar. Dançar é a melhor proposta que existe de movimentação, porque ela une o movimento humano com o prazer. E tem diversas vantagens fora isso. Ela é prática, ela é barata, pode fazer individualmente, pode fazer com o esposo, pode fazer com o namorado, pode fazer com a tentativa, pode fazer com os membros da família, a qualquer hora do dia, da noite, pode fazer em diferentes ritmos, em diferentes cidades, ou seja, é uma proposta realmente inclusiva, includente da população. Por isso que a Agita São Paulo recomenda realmente o dançar, tá certo? Então, dance aí em casa sempre que você puder. Mas lembrando que a atividade física pode ser leve ou moderada na maior parte das vezes, mas a atividade física pode ser também intensa. A recomendação, como vocês sabem todos, é de 150 minutos por semana de atividade física moderadamente vigorosa e atividade física intensa, no máximo 75 minutos por semana. Isto é... O Dr. Vitor agitando. Aliás, para quem não sabe, né, nós estamos com 290 espectadores aqui na live. O Selafisques é coordenador do programa Agita São Paulo, da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de São Paulo, e que é referência no mundo, a própria Organização Mundial da Saúde, como o Dr. Vitor colocou no começo, né? Utiliza o modelo do programa Agita São Paulo, uma das formas de combater o sedentarismo no mundo todo. Tanto é que é um programa extremamente reconhecido. O Dr. Vitor viaja ao mundo inteiro para poder falar sobre a experiência do programa Agita São Paulo no Brasil, no estado de São Paulo e no Brasil todo. Tem a RAFA, né, a Rede de Atividade Física das Américas, que o Dr. Vitor ajuda na coordenação, baseado também no programa Agita São Paulo. Dr. Vitor, antes de fazer mais uma pergunta para o senhor, eu gostaria de agradecer a todos aí mais uma vez, né? O pessoal está perguntando se vai ficar gravado. A gente está tentando aí com a nossa produção aí, a Flavinha e o Fernando, para ver se consegue deixar gravado para disponibilizar. Mas lembrando, gente, a Flávia Matsuda, apareceu aí o rostinho dela. Ela gosta de trabalhar só nos bastidores. Lembrando, gente, que essa é a primeira live. Todas as semanas nós vamos realizar a live do Selafisques, né? Essa é a primeira e esperamos que vocês possam nos acompanhar e aumentar cada vez mais aí a nossa rede social. E por falar em rede social, não esqueçam de ir lá, de acompanhar a gente no próprio Instagram aqui, do Selafisques, e lá no Facebook também, tá bom? /Selafisques, os dois, né?
@Celafisques no Instagram e Facebook/Celafisques no Facebook. Não deixe de acompanhar. Pessoal aqui, ó, desculpa aí, mas eu vou puxar um pouquinho o saco. O pessoal do Taboão da Serra, Samara, o Adriano, o meu amigo Fabiano, os dois Fabianos aqui, mas tem gente de Feira de Santana, o Tarciso. O pessoal, eu vi alguém lá de Gurupi, lá em Tocantins, né? Eu já fui lá, o Dr. Vitor já foi lá falar também. Legal, é isso aí, gente. Vamos interagindo e conversando um pouquinho mais. Por falar em interação, um abraço aí para o Timóteo, que eu estou vendo que ele está aí, o nosso presidente do Celafisques até o ano passado. Exatamente. Professor Timóteo, ele já estava no teste, né? Lá no teste que a gente fez, ele já estava já. Vamos lá. Essa é uma pergunta que muitos fazem, Dr. Vitor, em relação à intensidade do exercício. Existe risco nesse momento de exercícios intensos ou não? Muito boa pergunta e vamos tentar lembrar o seguinte, que exercício intenso não tem risco para quem já sempre fez exercício intenso, não há risco de continuar fazendo exercício intenso dentro das recomendações do que seja realizado a prática com alongamento, etc., tal, cuidados, enfim. Mas o exercício intenso, para quem não faz exercício, ele vai melhorar a resposta imunológica no começo. Então, por quê? Ele faz um exercício moderadamente vigoroso. Quando começa a se fazer, ele consegue melhorar a resposta imunológica. Mas na medida que se prolonga esse exercício, mesmo que seja moderadamente vigoroso, não precisa ser tão intenso, mas for prolongado, vai ocorrer o que a gente chama de janela imunológica. Por quê? Vai ocorrer uma depressão no sistema imunológico causado pelo volume de exercício que está sendo realizado. Então, o cuidado que tem que se ter é que nós não podemos recomendar para uma população que faça exercício intenso, principalmente numa época de coronavírus, porque é o que nós não queremos ter, a diminuição do nosso sistema imunológico, não é mesmo? Então, como mensagem de saúde pública, a recomendação é que a atividade física deva ser moderada e não esquecer dos benefícios da atividade física leve, porque a atividade física leve, até recentemente, não recebeu a menor atenção. E nós fomos pioneiros no Brasil e no mundo, em 2013, em propor que a atividade física leve deveria entrar nas recomendações da atividade física. Não só os 150 minutos sentado, mas também aumentar e prestigiar a atividade física leve. Graças a Deus, os órgãos internacionais, as revisões sistemáticas, etc., chegaram à conclusão e as novas guias de atividade física no mundo, a partir de 2019, recomendo a atividade física leve também como alternativa, naquela linha de que algo é melhor que nada, mas fazer um pouco mais é melhor que menos. Nós temos que lembrar que o Dave Niemann é a grande fera na área da imunologia e da atividade física. Ele foi o primeiro a demonstrar essa janela imunológica, mas em outros trabalhos ele mostrou, comparando maratonistas com pessoas que simplesmente caminhavam, que todos os indicadores bioquímicos estavam deprimidos no maratonista, enquanto quem estava caminhando estava um pouquinho aumentado. E a única coisa que estava aumentado no maratonista eram os hormônios do estresse, mostrando então o cortisol, que não é realmente, imunologicamente falando, uma boa fazer atividade física intensa. Aliás, uma das evidências mais antigas nesse processo foi observado nos Jogos Olímpicos, em que a quantidade de infecções aéreas superiores foi bem maior entre superatletas que estavam na Olimpíada do que na população em geral. Ou seja, naquele período de alta competição, mas não é só competição, o estresse que envolve a alta competição baixaria a imunologia e com isso aumentava o índice de infecções do trato respiratório superior. Comparando, então, as pessoas que são sedentárias, quando elas passam a fazer alguma coisa, elas diminuem em 40% a 50% essas infecções do trato aéreo superior. Mas se elas forem fazer atividade física intensa,
o risco delas terem uma infecção do trato aéreo superior chega a dobrar ou até a sextuplicar. E eu volto a dizer para ficar claro, dobrar ou até sextuplicar, segundo a fera da área que é o David Niemann. E ele é uma pessoa que inequivocamente é competente o suficiente no seu laboratório, já esteve no simpósio de ciências do esporte, do Celafisques, e ele mostrou então que com clareza que a atividade física intensa eleva um pouquinho no começo a resposta imunológica, mas depois ocorre a depressão. Por isso, até a gente está lembrando, né, Maurício, que nosso próximo simpósio, que acho que nós podemos falar para o povo que vai ser online ou não? Por favor. Ó, vem novidades aí no Simpósio Internacional, referência científica no Brasil e na América Latina. Por favor, doutor Vitor. Nós, depois de 42 edições do simpósio na forma tradicional, estamos anunciando que o próximo simpósio do Celafisques, que será de 1º a 3 de outubro, será na forma online. Mas mais importante que isso é o tema. O tema está exatamente ligado ao que nós estamos falando, que é o quê? Mais é menos e menos é mais. Tá certo? E a ponto de interrogação nos dois. Será que mais é menos? Será que menos é mais? Ou seja, será que eu fazer muito exercício eu acabo prejudicando a saúde? Será que eu fazendo pouquinho eu consigo ter ganhos maiores? Isso aí vai ser a grande discussão do próximo simpósio de 1º a 3 de outubro. Maravilha. Online agora, hein, gente? Participação para todo mundo. O Oscar em Carbone está por aí, viu, doutor Vitor? Opa, Oscarcito. Abraço fuerte, hermano, a Luciana e a todos na Argentina, Rede Física da Argentina. Isso, tem gente também lá na Califórnia, lá nos Estados Unidos, muita gente participando, fora do Brasil também, uma vez que o Celafisques é referência e contempla também a rede de atividade física das Américas, é muito interessante. Doutor Vitor, só vou dar uma contribuição em relação à intensidade, porque quando eu estava na faculdade ainda, eu li um artigo que o senhor publicou, eu não me lembro o segundo autor, isso faz muito tempo, que falava sobre os radicais livres, que hoje falam-se em espécies reativas de oxigênio. Nós produzimos espécies reativas de oxigênio, né, os famosos radicais livres, mesmo em repouso. Uma vez que você tem um aumento do consumo de oxigênio, a tendência é aumentar a produção dessas espécies reativas de oxigênio. A gente tem um sistema que chama sistema antioxidante, que neutraliza os efeitos deletérios. Mas se o seu corpo não está preparado para uma intensidade elevada, o seu corpo, o que vai acontecer? Vai entrar um chamado estresse oxidativo. Esses radicais livres, eles acabam danificando propriedades de algumas células, inclusive células imunológicas, que vai trazer bastante efeito deletério para a sua saúde, e isso você pode ficar vulnerável a uma determinada série de doenças. Então, assim, seja prudente nesse momento, né? Se você nunca fez atividade de alta intensidade, não é agora que você vai começar a fazer. Vamos respeitar um dos princípios basilares do treinamento, né, que é a progressividade, e aos poucos, né, vamos esperar cada vez um pouquinho mais essa pandemia passar, para sim, de acordo com um programa de atividade, de exercício, aí você possa atingir a sua intensidade desejada. O Maurício, por falar eu gostei dessa observação tua, e se você me permitir, eu queria, já que nós falamos dos riscos do sedentarismo para o coronavírus, acho que nós temos que falar também dos benefícios da atividade física para o coronavírus, não é mesmo? Sem dúvida. Então, quero lembrar que a atividade física reduz a gravidade do coronavírus, porque os músculos ativados produzem substâncias que melhoram a imunidade e diminuem a inflamação. Isso é um ponto importante. Segundo, atividade física, como nós dissemos anteriormente, reduz os riscos de comorbidade e as trata, reduzindo a gravidade e o risco de morte pelo coronavírus. Em terceiro, a atividade física reduz o estresse mental, a ansiedade e o risco de depressão, como também foi mostrado naquele artigo dos brasileiros. E por último, algo que você está falando também agora, que não é
ao lado dos ácidos, os radicais ácidos livres, tem um hormônio terrível que chama cortisol, tá certo? Que a atividade física reduz o risco de desequilíbrio do cortisol, certo? O que aumenta o risco de depressão imunológica e inflamação, no caso, o cortisol elevado. Então, essas 4 referências a gente reforça bastante para toda essa moçada maravilhosa, que agradeço a presença nessa live, que vocês são verdadeiros guerrilheiros da atividade física, reproduzam e falem para os seus clientes, para os seus alunos, enfim, sobre os benefícios da atividade física nesse tempo de coronavírus. Beleza, doutor Vitor. Ó, tem uma perguntinha de uma pessoa que o senhor acho que vai gostar. Eu primeiro vou fazer a pergunta, depois eu falo de quem que é. Doutor Vitor, poderia recomendar a respeito da atividade física para a população idosa? É recomendável exercícios de força, exercícios respiratórios como prevenção dos agravos para a Covid? Quem faz essa pergunta é uma colega do Celafisc, Sandra Cavazzini. Oi, Sandra, boa noite, tudo bem? Legal. Claro que você está falando das suas clientes, não de você própria, né? Então, nós estamos falando dos idosos, né? Brincando um pouco aí. O exercício com peso, o exercício resistido, como tecnicamente é conhecido, ele é muito importante, ele consegue ter resultados bem mais rápidos até do que o exercício aeróbico, ele consegue dar constituição física para o idoso, fundamental para ele manter as atividades de autonomia. De nada adianta o idoso ter um aeróbico alto se ele não tiver força para se manter em pé. E de nada adianta ele se manter em pé e ter um aeróbico alto se ele não tiver um bom equilíbrio. Então, ao lado de exercício de força, Sandra, a gente recomenda os exercícios de equilíbrio para o idoso, porque o risco de uma queda, e o risco da fratura pela queda e o risco de morrer por causa dessa fratura, infelizmente, ainda são altos. Você sabe que um idoso que cai, 70% a 80% de um idoso que cai fazendo atividade física, deixa de fazer atividade física. Então, o cuidado em trabalhar com o idoso é fundamental e temos que estimulá-lo, mas com os cuidados adequados. Teve uma segunda parte da pergunta, Maurício, será que você pode me repetir? Exercícios respiratórios como prevenção. Sim, os exercícios respiratórios, a gente até podia até enaltecer ali atrás, nos exercícios recomendados, o yoga, né? Principalmente o Hatha Yoga, que usa bastante exercício respiratório, todas as técnicas de Tai Chi, Lian Kun, Qin Kun, enfim, todas elas dão bastante atenção a isso e também dão atenção a esses 2 fatores, a força muscular e ao equilíbrio, né? Além da flexibilidade. De maneira que esse tipo de exercício ele está extremamente indicado para os idosos, sim. E como foi falado aqui, todos eles dá para se fazer em casa nesse momento de pandemia, né? Então, isso sim, se nunca fez exercício de força, comece suavemente a fazer seus exercícios aí na sua própria casa. Legal. Henrique Chaves, do Equador, presente também, maravilha. Abraço, Henrique. Muita gente de fora também. Professor Timóteo falando que está lá no Equador. Opa! Pessoal de Ilha Comprida, ótimo, maravilha, maravilha. Doutor Vitor, a gente tem 12 minutos para finalizar essa live aqui. Eu vou fazer mais uma pergunta para o senhor. Polêmica, hein? Polêmica vem aí. O senhor pode dar alguma indicação em relação ao distanciamento e também sobre a famosa, já lendária, cloroquina? Você quer me cutucar mesmo, né? Você é meu amigo, né? Bom, pelo menos uma parte é gostoso falar do distanciamento. O distanciamento é uma preocupação para aqueles que prescrevem atividade física, para o distanciamento que a pessoa deve ter da pessoa ao lado, enfim, com quem ela for praticar ou com quem ela for cruzar. Um trabalho muito bem feito na Bélgica e na Holanda, que ainda é motivo de controvérsias aí no mundo acadêmico, porque talvez esteja faltando uma publicação num órgão de referência, mas está sendo analisado.
Eles chegaram à conclusão que, por uma técnica muito precisa, feita em canais de vento, tal, dentro de tubos adequados de análise de transporte de ar, que a distância mínima que nós temos que ter para... Bom, primeiro vamos falar o ideal. O ideal é caminhar lado a lado, certo? Com uma distância de pelo menos 1,5 metro a 2 metros de distância lado a lado. Mas por quê? Porque a pessoa que caminha atrás vai recebendo os perdigotos daquele que vai caminhando na frente. Qual a distância mínima que ele devia ter, então, da pessoa que vai na frente? 4 a 5 metros de distância. Essa é a distância recomendada para quem estiver caminhando atrás de outra. Se ela estiver correndo ou pedalando suavemente, a distância passa a ser de 10 metros. Se ela estiver pedalando de maneira intensa, a distância precisaria chegar a 20 metros, que também é a distância recomendada para que quando um ciclista ultrapassasse o outro, tivesse 20 metros de distância desse outro companheiro de pedalada. Por quê? Isso falando, eles estão pedalando sem máscara e caminhando sem máscara, certo? O trabalho foi feito sempre sem máscara. A máscara vai diminuir essa chance, mas ela não vai terminar com a chance, não vai excluir a chance de contaminação. De maneira que ainda nós não temos estudos, a meu conhecimento, com máscara, mas com certeza a proteção deve ser maior, mas ela não é abolida o risco de contaminação. Com relação à cloroquina, queria dizer que saíram 4 trabalhos só no mês de maio, extremamente importantes. Extremamente importantes. Eu não vou ter tempo de falar dos 4, eu vou falar de um que foi publicado no New England, que analisou 1.446 indivíduos, né, que foi, desses daí, passaram uma amostra de 1.376. E o que fizeram com esse grupo? Eles foram divididos em 2 grupos. 811 foram tratados com cloroquina e 565 sem cloroquina. Dos 811 tratados com cloroquina, 32% morreram ou foram entubados, enquanto que os não tratados com cloroquina, 15% apenas foram entubados ou morreram. De maneira que a conclusão desse trabalho publicado no New England, uma revista que tem fator de impacto 70, lembrando que a melhor revista brasileira tem um fator de impacto 7, então a conclusão foi a seguinte: o tratamento com hidrocloroquina não fez diferença quanto à quantidade de mortes e a intubações. Nós temos outros, mais 3 trabalhos importantes, todos publicados nesse mês, e que nós vamos deixar no site do Selafisca a referência para vocês, porque vale a pena vocês terem em mãos informações poderosas, não fake news, não tendenciosas, porque eu quero lembrar o seguinte: tem pessoas que falam, não, mas eu estou aqui tratando com cloroquina no meu hospital e está indo bem, porque o pessoal não está morrendo. Ora, é bom lembrar que 80% das pessoas que contraem o coronavírus vão sair desse problema sem maior risco. De maneira que não é sério falar que a pessoa vai ter uma chance de sobrevida maior porque tomou a cloroquina. Pois não, Maurício? Não, parece que pegou o Covid é sentença de morte, né? Não é isso para a maioria das pessoas, né? É bem lembrado, bem lembrado. A maior parte das pessoas não terão grandes problemas clínicos, não é mesmo? Então, a gente deixa essa informação aí para que as pessoas realmente tomem cuidado para não ser levado pelas fake news. E entrando nessa área aí, se você me permitir, eu vou falar por que a gente chega nesse ponto aqui no Brasil. Porque, infelizmente, é um país que não prestigia a pesquisa. Nós somos um país que não pesquisa, que dá pouco dinheiro à pesquisa, e vou dar dados técnicos publicados agora, no 15 de maio, que diz uma análise de dados de inversões de dinheiro no Brasil, comparado com o exterior. O Brasil,
né, publicou no CNPq o lançamento de 2 editais que envolviam 60 milhões previstos, né? 2 editais de 60 milhões de reais. Uma coisa realmente interessante, né? Agora veja o seguinte, já os resultados previstos só vão sair para junho. Então quer dizer que já perdemos 2 meses, lançaram o mês passado, vai sair só o mês que vem. O resultado, não é o resultado da pesquisa, não, o resultado do edital, tá certo? Enquanto isso, só para termos de comparação, Estados Unidos alocou 6 bilhões de dólares, não é de reais, 6 bilhões de dólares. Vou voltar, Brasil 60 milhões de reais, Estados Unidos 6 bilhões de dólares, tá certo? E não, só para não ficar falando nos Estados Unidos, quero ligar que o Canadá aumentou em 12% o investimento em pesquisa nesse período, né? E a Alemanha também, 12%, o Reino Unido, todo mundo está investindo, o Brasil também, com uma parcimônia muito grande, provavelmente porque falta dinheiro devido ao assalto que esse país tem recebido, né? Com aproveitadores de todas as ordens, em todos os governos que nós temos tido, e agora esses últimos que não tem nem nome, roubando em termos de venda de respiradores, né, como está anunciando aí diversos órgãos de imprensa. Então a gente queria deixar esse apelo final aí, porque é muito triste ver esse tipo de situação. Agora, se me permitir... Pode falar, doutor Vitor. Não, queria falar um pouquinho sobre o legado que o coronavírus talvez deixe para o nosso país. Eu acho que, para todos nós, né, nós temos um impacto de mídia que nunca foi dado para a atividade física como agora. A mídia escrita, a mídia televisiva, as mídias sociais, todas foram encharcadas de informação. Não há um dia, não há um programa, não há momento que não se fale de atividade física, tá certo? E nós que sempre reclamamos de que a mídia não dava espaço para a atividade física, claro, teve que acontecer um desastre na dimensão de um coronavírus para ela começar a dar atenção. Agora nós temos que aproveitar e desfrutar desse legado. Então que não podemos perder essa oportunidade que foi nos dada por causa do impacto de mídia na cobertura do coronavírus, tá certo? Então a gente tem que lembrar disso para poder não perder o bonde da história e continuar avançando. Até porque, eu volto a dizer, são 320 mil mortes de coronavírus hoje no mundo, né? Mas acontece que só de ontem para hoje morreram 14.521 pessoas de sedentarismo. O sedentarismo matou 14.500 ontem para hoje, de hoje para amanhã vão matar 14 mil, de manhã para outro dia 14 mil, são 5,2 milhões de mortes por ano no mundo. E cadê a reação dos países? Cadê a indignação com essa situação? Então nós temos que lembrar que, para concluir, que quarentena sim, sedentarismo não, porque o coronavírus vai passar, mas o sedentarismo vai continuar. Muito bem, doutor Vitor. Infelizmente, meus amigos, a gente tem 3 minutinhos para finalizar essa live aqui. Obrigado, Jucão. Aquele abraço, meu querido. Pessoal, 323 inscritos aqui na live, maravilhoso. Lembrando que a semana que vem, dia 27, tem mais uma live do Celafisques, só que às 20 horas, tá bom? O professor Júnior e eu estaremos falando sobre doenças cardiovasculares, doenças crônicas não transmissíveis e atividade física. Lembrando, gente, siga o Dr. Vitor no Instagram dele também, /, né, Dr. Vitor Matsudo. Eu também tenho lá o meu Instagram, siga a gente, Atividade Física Total, mas não esqueçam de seguir o Celafisques, que está nas redes sociais, no Instagram e no Facebook também, /Celafisques, simplesinho assim. Lembrando, quem não fez aí, vai lá no link e faz a sua inscrição para no final ter um brinde. Eu já vou até falar qual que é o brinde. Posso falar, doutor Vitor, ou o senhor quer falar? Não, pode falar você mesmo. Você está com a bola. Pessoal, todos que forem lá no nosso link do Docs lá, responder a perguntinha simplesinho, colocar o nome e alguns dados, vão receber de graça um mês inteirinho, todo mundo, não é sorteio não, falei sorteio para você ficar até o final, mas
Com certeza vocês ficaram porque o assunto é muito interessante. Vocês vão ser nossos sócios Selafiscs de graça por um mês. Eu já estou preparando um bombardeio aí de artigos, de informações científicas, para nos próximos dias aí vocês estarem bem informados. Então vão lá, não perca essa oportunidade, tá certo?